Muito obrigado. Boa noite a todos. Deixem-me, em primeiro lugar, saudar a presença entre nós de vários dos nossos deputados no Parlamento Europeu. Queria agradecer-lhes porque sei que a agenda que têm é bastante carregada e não é fácil poderem corresponder a todas as solicitações que recebem. Mas queria também agradecer e dar as boas-vindas ao professor António Araújo, membro da Comissão Executiva e diretor de Publicações da Fundação Francisco Manuel dos Santos, ao professor Gonçalo Matias, membro da Comissão Executiva e diretor também de Estudos da Fundação Francisco Manuel dos Santos, à senhora professora Maria João Valente Rosa, diretora da Pordata, e a todos os presentes. Eu penso que vou apenas dar 3 notas introdutórias. E 3 notas introdutórias porque apenas tive contacto com o livro uns minutos antes de ir para aqui. Confesso que estou cheio de vontade de o ler e de ver os resultados, mas tenho a certeza que teremos uma apresentação preliminar dos principais resultados da investigação que fizeram. Mas o que é importante hoje é assinalar a relevância da atribuição do Prémio Cidadão Europeu de 2018, um prémio atribuído pelo Parlamento Europeu à Fundação Francisco Manuel dos Santos, que é um reconhecimento do trabalho e da missão da Fundação e de uma instituição que ocupa hoje em dia um lugar de destaque por mérito próprio na sociedade civil portuguesa. A União Europeia não se constrói apenas com as instituições. A União Europeia constrói-se com os cidadãos e constrói-se com a participação da sociedade civil. E por isso, os meus parabéns especiais pela atribuição do prémio. Em segundo lugar, eu queria agradecer também a todos os organizadores deste evento por terem decidido promover esta publicação na representação permanente de Portugal junto da União Europeia. Para nós, que diariamente temos que lidar com os vários dossiês europeus, é muito importante ter a possibilidade de contactar com todos aqueles que, de uma maneira ou de outra, contribuem para dar a conhecer Portugal na União Europeia. Finalmente, se me permitem, um ponto para assinalar aquilo que é óbvio, que é a relevância desta obra pelo acesso e tratamento de dados a que nos confere, a relevância das estatísticas, a relevância dos dados comparativos. A realidade é o ponto de partida e deve ser o ponto de chegada da atividade de qualquer diplomata ou de qualquer diplomacia. E, para sabermos com rigor que posição ocupamos na Europa, é importante recorrermos a todos os estudos e a todas as estatísticas. É evidente que temos as nossas próprias estatísticas oficiais, é evidente que temos o Eurostat, é evidente que há muitas fontes a que poderemos recorrer para vários objetivos. Mas penso que a maneira como recolheram a informação e o tratamento que lhe dão e a perspectiva que nos oferecem irão com certeza contribuir para nos levar a olhar para algumas das questões que abordam, e penso que há 11 capítulos aqui de uma outra maneira. Houve um escritor americano que disse que os factos são coisas obstinadas. As estatísticas são facilmente influenciáveis. Por isso é que eu acho que ter a sociedade civil a debruçar-se sobre os números e a ajudar-nos a interpretar-nos a nossa própria realidade é, de facto, um bem inestimável e algo de muito valioso. Uma vez mais, muitos parabéns pela atribuição do Prémio Cidadão Europeu 2018. Agradeço também aos deputados portugueses ao Parlamento Europeu que propuseram a atribuição deste prémio e iria convidar, de seguida, aqueles a quem de direito pertence o livro. Para quem não o leu, recomendo vivamente que o faça, mesmo sem eu o ter lido, porque já vi que, à partida, contém material muito interessante, e a convidá-los a fazerem a apresentação e convidá-los a subir ao palco. Penso que é a senhora professora. Sim. Então. Obrigada.
Senhor Embaixador Nuno Brito, distintos representantes de Portugal na União Europeia, caros participantes nesta sessão de lançamento do retrato da Pordata Portugal na Europa, é com um enorme gosto que aqui estamos em Bruxelas, cidade emblemática da Europa, e vamos analisar esta publicação tão especial e eu vou tentar explicar por que razão é que ela é tão especial. Acho que existem várias razões. Este livro é um livro de factos estatísticos, pois acreditamos que os factos são o melhor espelho da sociedade em que vivemos. É também um livro que permite comparar Portugal numa perspectiva evolutiva e comparada com os restantes países da União Europeia, pois longe vão os tempos em que se dizia que Portugal estava orgulhosamente só. Também é um livro que fornece uma panorâmica do país a propósito de vários temas da sociedade, ou seja, Portugal é aqui projetado na União Europeia através de múltiplas janelas, pois nós sabemos bem que reduzir uma sociedade, uma nação, um país a um número, a um indicador ou uma área é um exercício, para além de totalmente impossível, altamente redutor. E este livro também permite, de uma forma bastante simples, perceber as variabilidades de Portugal quando comparado com os outros Estados-membros, pois Portugal, tal como qualquer país europeu, não ocupa uma única posição no contexto da Europa. A sua posição é muito variável e varia mesmo consoante os temas, as áreas, as dimensões em causa. Em termos de organização, este retrato é composto por 11 capítulos sobre diversas áreas da sociedade: população, rendimento e condições de vida, educação, saúde, emprego e mercado de trabalho, proteção social, macroeconomia, ciência e tecnologia, ambiente, energia e território, turismo, justiça e segurança. E, por estarmos quase em 2020, em 2020, este retrato inclui ainda um capítulo muito especial dedicado às metas 2020 e com uma infografia associada. Ao todo são apresentados 89 indicadores que têm por base os dados publicados na Pordata e disponibilizados pelo Eurostat. E estes dados são traduzidos em gráficos de barras, com os países da União Europeia ordenados em função da importância do indicador no ano mais recente com dados disponíveis. Pelo conteúdo deste livro e pelo modo como ele está organizado e desenhado, esta publicação permite de forma sucinta responder a múltiplas perguntas como, por exemplo, que países valem mais na União Europeia em residentes, em superfície, em emissões de gases com efeito estufa, em despesas por viagem, turismo, etc. Ou que países lideram a União Europeia em escolarização, em envelhecimento, em desigualdade de rendimentos, em PIB per capita, em número de horas de trabalho, em risco de pobreza, em dívidas das administrações públicas em percentagem do PIB, em penetração da internet nos alojamentos. Ou também em que áreas Portugal se destaca pela positiva e pela negativa em relação aos seus compromissos para 2020. Como disse o Sr. Embaixador, começar pela leitura dos factos para chegarmos à opinião é o caminho que pretendemos sugerir com este trabalho. É um percurso que nos leva tantas vezes também a desmentir ou a desistir de algumas ideias feitas que temos quando falamos de Portugal. E vou passar então a dar aqui alguns exemplos. Ouvimos tantas vezes
dizer, a propósito de Portugal, que Portugal é um país pequeno. Pois bem, de facto, Portugal, no quadro da União Europeia, não é um país pequeno. Quer em termos de população residente, é o 12º país mais populoso da União Europeia. Existem, aliás, 10 países da União Europeia a 28 que têm menos de 5,5 milhões de residentes. Mas também, em termos de superfície, Portugal também não é um país pequeno. É o 13º país dos 28. Estando, naturalmente, em primeiro lugar, França como o país com a maior área. Por isso, não é verdade que sejamos um país pequeno. Também tantas vezes ouvimos dizer que não somos exemplares em nada, ou que Portugal não se destaca em nada. Também não é verdade. E dou aqui este exemplo que nunca deveríamos deixar cair, que é a extraordinária evolução que tivemos da taxa de mortalidade infantil nas décadas mais recentes. Em 1961, Portugal, que está ali naquela barra assinalada encarnado, Portugal destacava-se da União Europeia pelas piores razões. Tinha uma taxa de mortalidade infantil de 89 por 1000. Atualmente, Portugal ocupa a 16ª posição. Isto é, tem uma taxa de mortalidade infantil de 3,2 por 1000. Portanto, é um dos países da União Europeia com a taxa de mortalidade infantil mais baixa e também é um dos países do mundo com uma taxa de mortalidade infantil mais baixa, embora nem sempre tenha sido assim. E, de facto, este é um indicador importante e que nos torna exemplares pelos melhores motivos. Um outro exemplo que aqui trouxe para partilhar são os preços de eletricidade. E aqui Portugal também se destaca, ocupando um dos primeiros lugares em termos dos preços de eletricidade pelos consumidores domésticos, bem acima da média da União Europeia e, aliás, Portugal foi, entre 2008 e 2017, um dos países da União Europeia, o 4º país da União Europeia, que mais viu aumentar os preços de eletricidade. Mas são dois exemplos que nos colocam, às vezes, no topo da tabela, umas vezes por bons motivos, outras vezes por menos bons motivos. Outra ideia muito habitual é que nós somos tipicamente um país do Sul. Alinhamos sempre com os restantes países do Sul da União Europeia. Mas não é verdade. E apresento aqui dois exemplos. Primeiro, a percentagem de nascimentos fora do casamento. Portugal, com uma percentagem de nascimentos fora do casamento de 53%, ou seja, a maioria dos nascimentos atualmente ocorridos em Portugal são nascimentos de filhos de pais que vivem em união de facto, não são casados. Os restantes países, quer Espanha, quer Itália, quer a Grécia, a percentagem de nascimentos fora do casamento é inferior a 50%, e Portugal está muito distante dos níveis revelados quer por Itália, que ocupa a 20ª posição, quer pela Grécia, que ocupa a 25ª posição, isto é, com percentagens de nascimentos fora do casamento bastante baixas. Mas é vizinho, do ponto de vista estatístico, neste indicador, da Suécia, da Dinamarca e dos Países Baixos. Também um outro indicador, que é a percentagem de famílias unipessoais com pessoas de 65 ou mais anos. Nós sabemos que Portugal é um dos países mais envelhecidos da União Europeia e também do mundo. E quando olhamos para as famílias unipessoais e para a percentagem de idosos a viverem sós, Portugal também se destaca neste indicador, mas longe do que se observa
nos outros países do sul da Europa. Estamos, em primeiro lugar, está a Croácia, depois Portugal, com 54% das famílias unipessoais, 54% é composta por pessoas com 65 ou mais anos. Em terceiro lugar, Malta e em quarto lugar, a Roménia. Outra ideia que eu também ouço com alguma frequência e com alguma tristeza, que os portugueses trabalham pouco. De facto, se avaliarmos em termos de número de horas, nós trabalhamos muito mais horas, os trabalhadores por conta de outrem, por semana, do que a média da União Europeia. Cerca de mais 5 horas e meia do que a média da União Europeia e, aliás, cerca de mais 11 horas que a Alemanha. O problema não está no número de horas de trabalho. O problema está na produtividade. Trabalhamos muitas horas, mas, de facto, somos muito pouco produtivos. Portugal está bastante abaixo da média da União Europeia, com 66, ou seja, está 34 pontos abaixo da produtividade média da União Europeia. Quem também já não ouviu esta frase que Portugal é um país de doutores e de engenheiros? Bem, de facto eu não sei onde nasceu esta ideia, mas realmente é uma ideia muito, muito, muito perigosa e que está muito longe da realidade nacional. Quando olhamos para os empregados, sem o secundário completo ou superior, isto é, que têm no máximo o 9º ano de escolaridade, Portugal ocupa o primeiro lugar, com 43% dos empregados têm no máximo o 9º ano de escolaridade. A média da União Europeia é 17%, ou seja, a maioria da população da União Europeia, em média, tem o secundário ou mais. Mas pior ainda é quando olhamos para os empregadores. E quando olhamos para os empregadores, Portugal também está destacado, ocupa a primeira posição e é muito triste, penso eu, encontrar Portugal naquela posição com 54,5% dos empregadores do país terem no máximo o 9º ano de escolaridade, quando a média da União Europeia é de 17%. Os senhores depois tiram as conclusões que entenderem em relação a estes valores que eu estou aqui a apresentar. E irei passar para a última ideia que também tantas vezes ouço a propósito do meu país, que estamos a ser invadidos por estrangeiros. E, na realidade, não estamos a ser invadidos por estrangeiros. A percentagem de estrangeiros na população residente é de 4%. Portugal ocupa a 21ª posição no quadro dos 28 países. Posição essa, ou ordenação essa, que é liderada pelo Luxemburgo, como todos sabemos. E também não somos um país de turistas a viajar para fora do país. A percentagem de turistas a viajar no estrangeiro, Portugal é o último país, com 10% dos turistas de Portugal vão para o estrangeiro. Luxemburgo, 97%, e entendemos porquê, quem conhece o país sabe bem porquê, é escusado, dos turistas que fazem turismo saem para outros países. Bem, mas como disse, neste retrato, para além dos 11 capítulos
temáticos. Incluímos ainda um capítulo dedicado às metas 2020. Este capítulo faz um balanço de Portugal face aos objetivos estratégicos da Europa 2020 para um crescimento inteligente, sustentável e inclusivo. A Estratégia 2020 considera 5 grandes dimensões: o emprego, alterações climáticas e energia, investigação e desenvolvimento, educação, pobreza e exclusão social. E estas 5 áreas são desdobradas em 9 indicadores estatísticos. O saldo final, já estamos quase próximos do ano 2020, e o saldo final em relação ao que alcançamos, não diria que é positivo, não diria também que é negativo, responderia que depende. Depende mesmo das áreas. E, começando pelo emprego, e o indicador é a taxa de emprego da população dos 20 aos 64 anos. Tivemos, em 2013, ali uma quebra muito significativa da taxa de emprego, mas temos vindo a evoluir. Atualmente, a taxa de emprego é de 73,4% e a nossa meta é de 75%. Estamos no bom caminho, mas ainda não chegamos lá. A outra dimensão, alterações climáticas e energia. Nesta área temos 3 grandes indicadores: emissão de gases com efeito de estufa, que é medido em toneladas de dióxido de carbono equivalente, e o objetivo não é ultrapassar a meta, mas é não chegar à meta. E aqui nós estamos bem abaixo ainda da meta e por isso estamos muito bem. Embora em 2017, os últimos dados que temos são de 2016, em 2017 pode acontecer que este valor venha a ser pior em relação àquilo que seria a tendência normal, em virtude das emissões de dióxido de carbono devido aos incêndios que aconteceram em 2017. Consumo de energia primária a partir de fontes renováveis. Também temos aqui, consumo de energia primária, também estamos aqui bem. Este indicador é medido em toneladas equivalentes de petróleo. Também estamos bem, estamos abaixo daquilo que era suposto e, por isso, estamos confortáveis relativamente. Energia a partir de fontes renováveis, a nossa meta é de 31%. Em 2016 o valor foi de 28,5%. Eu diria que estamos também no bom caminho, mas vamos aguardar também pelos dados de 2017, porque o efeito da seca pode ter provocado alguma diminuição da produção de energia hidroelétrica. Portanto, vamos esperar um pouco. Mas as metas não terminam aqui e na área da educação temos 2 indicadores. Um que é a educação, a taxa de abandono escolar precoce, isto é a percentagem de jovens dos 18 aos 24 anos que não está já inserido no sistema de ensino, portanto não está a estar, mas que não completou o secundário, portanto terá no máximo o 9º ano de escolaridade. E de facto nós fizemos a nossa meta de 10%, 1 em cada 10. Nós fizemos uma evolução muito significativa.
de 2008 até 2017. Esqueci-me de dizer que, embora as metas tivessem sido definidas em 2010, o ano de referência das metas foi 2008 e é por isso que esta evolução inicia sempre em 2008. E nós, em 2008, a taxa de abandono escolar precoce era de 34,9%, ou seja, mais do que 1 em cada 3 jovens deixava de estudar e não tinha o secundário completo, tinha no máximo um 9º ano de escolaridade, jovens dos 18 aos 24. Estamos com um valor de 12,6%, estamos a aproximar da meta, mas ainda não chegámos lá, vamos ver, mas estamos a caminhar no bom sentido. Já não serei tão otimista em relação aos outros 2 indicadores que se seguem e que também têm a ver com o conhecimento. O primeiro é a percentagem de população com o ensino superior. Percentagem de população com o ensino superior, a nossa meta era de 40%, partimos em 2008 do nível de 22%, mas para atingirmos a meta, na minha perspectiva é claro, não se permitem desvios, nem inversões de marcha, na minha perspectiva. E de facto houve aqui uma inversão de marcha. Em 2016, a percentagem era de 34,6% e em 2017 é de 33,5%. Houve aqui uma diminuição, afastámos-nos, vamos ver se conseguimos lá chegar, mas é um indicador que revela alguns sinais de preocupação. E mais preocupante ainda é o indicador de investigação e desenvolvimento em percentagem do PIB. Comprometemos-nos com 2,7% das despesas em investigação e desenvolvimento em percentagem do PIB e partimos em 2008 com 1,5%, em 2009 tínhamos 1,6%, e de 2009 a 2015, as despesas em ID em percentagem do PIB, estamos a falar de conhecimento, não pararam de diminuir. Passámos de 1,6% para 1,2% em 2015, uma quebra brutal, que, entretanto, em 2016 houve um ligeiro aumento, em 2017 um outro ligeiro aumento, no entanto, estamos a menos de metade do compromisso que assumimos em 2010 para o ano de 2020. E para finalizar, a pobreza e exclusão social. A nossa meta para 2020 era termos menos de 200 mil pessoas em situação de pobreza e exclusão social por comparação ou por relação a 2008. Em 2016 tínhamos menos 163 mil, que era o dado disponível na altura, mas a boa notícia é que em 2017 já ultrapassámos a meta, ou seja, temos menos 359 mil pessoas em situação de pobreza e exclusão social do que em 2008. Bem, mas muito mais eu poderia dizer, como imaginam, a propósito dos dados e dos indicadores que são aqui apresentados neste retrato de Portugal na Europa. Mas acredito que muito mais importante que as minhas palavras são os factos que aqui este livro apresenta. E por isso fica aqui o convite para a consulta deste retrato, desta publicação, que também está disponível para download em www.pordata.pt. É uma versão bilingue e agradeço a todos a vossa atenção e espero que este livro e este contributo seja útil para todos no nosso dia-a-dia, porque, acima de tudo, o que nós precisamos é de conhecer as realidades em que vivemos, para depois, a partir delas, retirarmos as ilações devidas. Agradeço a todos, mas penso que ainda temos um pouco de tempo para alguma questão que queiram colocar. Mas muito obrigada pela vossa atenção.
tarde. Chamo Alfredo Rodrigues, do blog queroemigrar.com. Eu tenho uma pergunta somente relativamente ao vosso último indicador que colocaram, associado à pobreza. O Dr. Paulo de Moraes tem veiculado a informação de que em Portugal existem neste momento, na ordem dos 2.400.000 pessoas no limiar de pobreza. Isto reflete-se nos dados que vocês têm? Muito obrigada pela sua questão. Em primeiro lugar, os dados não são nossos, os dados são do Eurostat. Portanto, o que estou aqui a apresentar não é recolha feita pela Pordata, mas são dados oficiais públicos e que todos conhecemos e que todos podemos chegar a eles, quer consultando o Eurostat, quer consultando a Pordata. Por outro lado, relativamente à pobreza e exclusão social, o valor inclui não só as pessoas que estão em situação de pobreza, abaixo do limiar de pobreza, como também outras situações. As situações de pessoas que têm intensidade laboral reduzida ou pessoas que têm situações de privação material, como seja não conseguirem fazer uma refeição 2 vezes por semana de carne ou peixe, ou o equivalente vegetariano, é claro, ou outro tipo de comprarem algo que seja equivalente ao preço do limiar da pobreza sem recorrer a um empréstimo. Portanto, aqui está um grupo mais vasto do que apenas as pessoas que vivem abaixo do limiar. Os dados que são apresentados e que referiu, como digo, são os dados oficiais, logo eu não confirmo nem desminto, são os dados que existem a propósito desta dimensão da pobreza. Mas muito obrigada pela sua questão. Obrigada. Eu tenho uma questão relativamente à desagregação dos dados. Aqui o que mostrou foram dados a nível nacional e comparação a nível europeu. Existe também uma desagregação a nível regional e se notou algumas diferenças a nível das diferentes regiões autónomas e não em Portugal. Obrigada. Muito obrigada. Este retrato considera apenas como unidade territorial o país. Portanto, estamos a falar do país como um todo e em comparação com os outros países da União Europeia e não descemos a nível das NUTS e das regiões várias europeias. Portanto, há um agregado. Mas sabemos, naturalmente, e aí já é um outro olhar, temos que mudar um bocadinho de óculos, mas é um outro olhar. Sabemos que Portugal é um país extremamente desigual. E quando falamos internamente, portanto, quando falamos destas médias, são médias, o que significa que quando olhamos para estas várias situações que eu aqui apresentei, temos níveis muito diferentes consoante as regiões. Este retrato não tem essa informação porque o objetivo era mesmo posicionar Portugal na sua relação com os outros países da União Europeia. Mas essa informação existe e é importante que quando olhamos para o país, olhemos numa tripla perspectiva na minha ótica. Na sua relação com os outros, como disse, nós não estamos sós e precisamos mesmo de saber onde estamos, em termos relativos. Também em termos evolutivos, porque o facto de podemos estar bem neste momento, mas é preciso perceber a tendência, a evolução, como é que Portugal tem evoluído, porque podemos, num momento, o indicador ser um indicador que nos deixa descansados o resultado, mas depois percebermos que a evolução, a tendência é uma tendência altamente desfavorável, e também olhar para dentro e olhar para as várias regiões. Portanto, o olhar para Portugal não se esgota no olhar de Portugal na sua relação. O compreender e o olhar para Portugal deve ser completado por estas várias dimensões e assim conseguimos apanhar esta realidade que, sinceramente, sou diretora da Pordata com imenso orgulho há 10 anos e digo que ainda não parei de me surpreender com o meu país. Todos os dias me surpreendo com um dado ou outro que vou encontrando e muitas vezes as pessoas dizem, mas como é que consegue encontrar tanta informação nos dados? Pois,
Eu consigo encontrar informação nos dados, os dados têm uma mensagem, mas eles não falam. Isso é um problema, porque se eles falassem, se calhar o meu trabalho aqui poderia ser evitado, não é? Mas eles não falam. Nós temos que captar a sua mensagem. E isso é algo importante, que é descobrir o que é que os dados estão a transmitir. Mas captar a mensagem, é preciso sermos capazes de captar a mensagem. E isto também significa, muitas vezes, saber transmitir a mensagem da forma mais rigorosa possível. E tantas vezes eu ouço dizerem-me que os dados mentem, aliás todos nós já ouvimos, não deve ser só comigo que as pessoas dizem isto, os dados mentem, e a minha resposta é sempre a mesma: os dados não mentem, nós é que podemos mentir com os dados que temos. E essa é que é a verdadeira questão, é não nos apropriarmos dos dados para sobre eles construirmos falsas realidades, mas transmitirmos a mensagem da melhor forma e da forma mais rigorosa, respeitando aquilo que é verdadeiramente a mensagem que os dados transportam em si mesmos. Mais alguma questão, comentário? Muito boa tarde, muito obrigado. Queria apenas fazer um comentário. Queria, em primeiro lugar, felicitar a Fundação por este magnífico trabalho. Também é um gosto enorme reencontrar a senhora professora Maria João Valente Rosa, que tanto trabalhamos nos dados e na informação. Eu tive a função de coordenar a rede interministerial que desenhou a Estratégia 2020. E na altura recordo-me das muitas discussões que tínhamos sobre os indicadores que acabou de referir. Muitos diziam que eram indicadores pouco ambiciosos, outros diziam que eram indicadores de propaganda. A verdade é que, à exceção do indicador do investimento, que é aliás bastante grave, em ciência, portanto em investigação e desenvolvimento, a verdade é que se revelou possível cumprir a estratégia. E posso lhe dizer, a sua professora sabe isso melhor do que eu, mas eu vi muitas estratégias para trás e nunca tínhamos conseguido. Aliás, as estratégias com indicadores em Portugal perderam muita da sua credibilidade porque nunca os indicadores tinham sido atingidos. Nas estratégias de desenvolvimento sustentável, nas várias estratégias, não tínhamos conseguido atingir os indicadores. Podíamos ter ido mais longe em alguns pontos. As energias renováveis, por exemplo, ficam atravessadas, mas pelo menos hoje sabemos que os indicadores eram possíveis e temos que ter mais ambição no futuro. Muito obrigado. É mais elogio que eu já ouvi à Comissão Barroso. Mais elogio. E já agora sobre as metas, eu realmente aconselho, nesse livrinho, na parte final, tem esta infografia desdobrável que capta um pouco toda a dimensão daquilo que estive aqui a apresentar, e no final, a última página tem os vários, a Europa, as metas da Europa, se já foram ultrapassadas ou não, em linguagem infográfica, e depois ao lado umas estrelinhas. Estrelinhas amarelas significa que foram países que já ultrapassaram as metas, e as estrelinhas encarnadas são países que não ultrapassaram as metas. E na realidade, professor Carlos Jorrinho, percebemos aqui que há uma área onde as estrelinhas encarnadas são claramente dominantes na Europa. E essa área chama-se ciências, chama-se investigação e desenvolvimento. Nós estamos aqui com uma questão muito importante pela frente, mas não devemos, na minha perspectiva, limitar o problema à investigação e desenvolvimento, porque o problema começa antes e começa na educação. E por isso é que eu fiz tanta questão de trazer também alguns dados de educação, e porque aqui temos um sério que não está traduzido nos indicadores da Europa, Estratégia 2020, mas fiz tanta questão de apresentar aqui essa área, porque é uma área que não pode deixar alguém descansado. E por isso vamos todos
acho eu, com esta preocupação. Sei que já a tinham, todos os dias têm essa preocupação, mas eu aqui não fiz mais do que lembrar a importância do que temos ainda pela frente, para além dos outros desafios e as outras áreas todas que também são aqui tratadas e trabalhadas, e que qualquer... se acharem conveniente, se houver, estaremos nós, por data, projeto da Fundação Francisco Manuel dos Santos, estaremos sempre disponíveis para apoiar qualquer iniciativa ou qualquer necessidade que tenham a propósito desta informação que se encontra aqui publicada, a qual tem por base todos os dados que estão no portal, e por isso aí também poderão encontrar informação suplementar. São 89 indicadores, isto não esgota de todo, mas abre o apetite. E é um pouco a mensagem que eu deixo. Muito obrigada mais uma vez a todos pela vossa atenção. Muito obrigado. Senhor Embaixador Nuno Brito, senhores deputados ao Parlamento Europeu, minhas senhoras e meus senhores, em primeiro lugar, gostaria, em nome da Fundação Francisco Manuel dos Santos, de agradecer ao senhor Embaixador Nuno Brito e à representação permanente de Portugal na União Europeia por nos ter acolhido aqui esta noite e por todo o apoio que nos deram. Muito agradecemos. Também procurar o nosso contributo para o serviço público e para a informação sobre Portugal na Europa e no mundo. Gostaria de agradecer aos senhores deputados ao Parlamento Europeu, Carlos Coelho, José Manuel Fernandes e Sofia Ribeiro, pela proposta que fizeram. Hoje é um dia importante para a Fundação Francisco Manuel dos Santos, que foi galardoada com o Prémio Cidadão Europeu e que muito nos honra. A Fundação Francisco Manuel dos Santos fará no próximo ano 10 anos, tal como a por data, justifica-se como, talvez nunca, a sua missão. E a missão da Fundação Francisco Manuel dos Santos é, como hoje também ficou demonstrado na apresentação que foi feita e no prémio que foi atribuído, é informar com dados sobre a sociedade portuguesa. Informar os portugueses para que tenham melhor conhecimento sobre a sociedade portuguesa, com dados sobre a sociedade portuguesa, para um debate mais informado. Não é função, não é missão da Fundação Francisco Manuel dos Santos condicionar esse debate, nem dizer que debate é que deve ser tido. Mas eu há pouco dizia que creio que essa missão se justifica como nunca, porque como nunca hoje debatemos sobre factos errados, sobre notícias falsas, sobre ideias construídas que não correspondem à realidade. E é justamente aí que se justifica a missão da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Nós hoje apresentámos aqui o retrato de Portugal na Europa. Aliás, a por data é a genética à Fundação Francisco Manuel dos Santos, e está aqui o exemplo claro do papel da missão da Fundação na apresentação de dados rigorosos sobre Portugal e sobre a inserção de Portugal na Europa, mas também outros trabalhos que são realizados pela Fundação, como é o caso dos ensaios, aqui dirigidos pelo meu colega António Araújo, ou como é o caso dos estudos que eu próprio dirijo e que procuram, em cada momento, contribuir para isso mesmo. Para informar os portugueses, para que todos possamos debater, tomando as posições que entendermos, condicionando da forma que entendermos o nosso debate, mas partindo de factos que são rigorosos e para que sobre eles não haja qualquer dúvida. E por isso contamos com a sociedade portuguesa, contamos com o melhor que a sociedade portuguesa tem para nos oferecer, com as universidades portuguesas que colaboram estreitamente com a Fundação, para que ao longo deste percurso de já 10 anos, que celebramos o ano passado, como dizia, que celebramos no próximo ano, como dizia, espero e esperamos todos, tenhamos contribuído para que a sociedade portuguesa esteja cada vez melhor, ou pelo menos cada vez mais informada. Muito obrigado a todos e convidamos agora para um coquetel que aqui será servido. Muito obrigado.